Eu costumo conversar com as pessoas e trazer as pessoas para o entendimento o seguinte. Primeiro eu faço essa seguinte pergunta: você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Você tem a Bíblia como a base de fé? E quando as respostas para essas perguntas são sim, eu costumo abrir ali em Marcos capítulo 16, também a partir do verso 16 em diante, é ali que está escrito: estes sinais seguirão os que crerem. E dentre as promessas ditas pelo próprio Jesus, tem uma que diz: se colocar as mãos nos enfermos, os verão curado. E eu costumo perguntar: você acredita de fato nessas palavras, ou nessa palavra, nessa promessa dita por Jesus? Ela diz sim. E eu procuro visualizar uma pessoa que tem uma enfermidade, dentre que geralmente as pessoas têm enfermidade. Você tem enfermidade, você de repente descobre-se uma que tem uma enfermidade, e eu faço o seguinte questionamento: isso aí é uma mão? Você tem certeza que isso é uma mão? E a pessoa obviamente vai dizer sim. Abro novamente na palavra de Deus e eu mostro o que Jesus disse. Está aqui escrito: se colocar a mãos nos enfermos, o verão curado, ou estes serão curados. Você acredita nessa palavra? A pessoa vai confirmando sim. Isso aqui é uma mão? A pessoa diz sim. Então, se isso aí é uma mão, se Jesus disse, se ele é verdadeiro, se você acredita no que ele disse, então o que é que você está esperando para curar essa pessoa? E no caso sendo você mesmo, o que é que você está esperando para curar? Não é simples? Não é razoável? Então a maioria das pessoas encontram desculpas, o porquê que não é bem assim, tá? Então nisto por si só já começa a se explicar ou esclarecer essas respostas que nós estamos questionando, que de fato as pessoas não acreditam em Deus e que de fato elas nem sequer têm coragem ou convicção para colocar a palavra de Deus em prática. Uma certa ocasião eu encontrei uma senhora após chegar de uma cidade despachada dos médicos porque estava com câncer. Então imagina o estado emocional daquela senhora e dos seus familiares em uma situação desesperadora. Estava com câncer, né? E já tinha ouvido da boca dos profissionais da medicina que no caso dela não tem jeito. E eu cheguei para aquela senhora e fiz exatamente esses questionamentos. Eu mostrei minha mão, mostrei a palavra de Deus e sempre repetindo, e ela sempre confirmando: eu acredito. Então, uma vez que ela estava necessitando da cura e eu tinha uma mão, se Jesus não mente, eu digo: senhora, então vamos fazer o seguinte, vamos agradecer pela cura, porque eu vou colocar minhas mãos sobre a senhora. E foi o que eu fiz. Coloquei as minhas mãos sobre aquela senhora e sempre confirmando: você tem certeza que eu estou colocando as mãos? Ela dizendo: sim, eu tenho certeza. Você tem certeza que a palavra de Deus é verdadeira, que Jesus não mentiu, não nos enganou, falou a verdade quando ele disse: colocar as mãos nos enfermos, estes serão curados? E na medida que ela ia confirmando, eu consumei a oração e a cura, e eu disse: senhora, agora é só a senhora agradecer. Aí eu aproveitei e citei uma outra passagem que também o Senhor Jesus falou. Eu disse para ela: senhora, já que a senhora está afirmando que a senhora acredita em Jesus, então já que a senhora acreditou nessa passagem, vou mostrar outra para a senhora. E eu abri Lucas capítulo 10, o verso 19. O que é que lá está escrito? Lá está escrito o seguinte: eis aí eu vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Então o Senhor Jesus delegou essa autoridade para quem? Para todos. Agora só usufruirão dessa autoridade aqueles que crerem e aqueles que assumirem. E o que uma pessoa deve fazer como autoridade, uma pessoa que crê? Ora, ela deve usar essa autoridade para colocar ordem, para destruir invasores,
escorpiões, serpentes. Serpente aponta para Satanás, o enganador da humanidade. Então, olhando o que de fato Jesus está dizendo, olha aí, eu estou delegando a você a maior autoridade sobre você mesmo, sobre sua vida, sobre o seu corpo. E o próprio Jesus já tinha nos alertado que a natureza do mal é uma natureza desacatadora, enfrentadora, que a única coisa que põe ele no lugar é a autoridade, é poder. Por isso, pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Inclusive, aquele câncer naquela senhora era uma dessas serpentes, é o veneno da serpente. Jesus usou essa passagem como exemplo por dois motivos. Primeiramente, porque foi na figura de uma serpente que Satanás enganou a humanidade, o que caracterizou a queda do homem. E a queda do homem nada mais é do que a perca dessa autoridade que Jesus novamente delegou ao homem. Por esse motivo. E segundo, porque ele sabe que as serpentes, as cobras, peçonhenta, uma vez que ela pica uma pessoa, ela deixa o veneno no corpo da pessoa. E esse veneno vai destruir as células dos corpos das pessoas que ela introduz o veneno. Então, para que nós entendêssemos que as coisas que nos fariam mal, como as doenças, dentre elas o câncer, corresponde ao veneno. Então, o poder que Jesus nos deu é para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal. Lá está falando muito claro, toda, não precisa ser uma pessoa intelectual, inteligente, estudiosa, para chegar à conclusão, todas, porque se fosse quase todas, poderia ir um azar danado, aquela doença que aquela pessoa necessitasse, não estava incluso, mas se é toda. Então eu expliquei para ela, digo, olha, senhora, a senhora como a maior autoridade sobre a sua vida e sobre o seu corpo, uma vez que a senhora não aceita mais hospedar esse mal, a senhora verbalizou, a senhora continue testemunhando com suas palavras, a sua confiança na palavra, mantenha o elo ligado na palavra, para negar, para não permitir que esse mal continue tendo legalidade, a senhora afirme que está curada. Eu pedi 5 dias para aquela senhora, esse treinamento para aquela senhora, e 3 dias aquela senhora estava contando o testemunho. Aquela senhora foi curada. E eu usei esse mesmo modelo de fé, esse mesmo exercício, vou usar esse termo, em uma outra senhora, e com a outra senhora não funcionou. E mais uma vez eu lhe pergunto, será que a vontade de Deus modifica de uma pessoa para outra? Que também é um assunto muito necessário, porque não são poucas pessoas que na ausência da clareza, não tem discernimento, elas acreditam isso. Elas acreditam que Deus quer curar umas, mas não quer curarem outra. Então, neste caso, a natureza de Deus seria uma natureza que tinha a soma de variações, confrontando assim o que está escrito na própria palavra de Deus, que em Deus não tem soma de variações. Porque se você pensar um pouquinho, você vai entender o seguinte, que a fé, a iniciativa de fé parte de mim, parte de nós, não parte de Deus. Porque se partisse de Deus, não tinha como eu, você e ninguém ter fé. Porque uma vez que você fica na dependência de terceiro, a decisão não é sua, não tem como você ter fé. Por isso, se você raciocinar um pouquinho e pensar, você chegará a essa conclusão, que é a causa em que as pessoas não obtêm os resultados que elas esperam, porque elas não entenderam esses princípios, esses fundamentos e essa fé. Porque a fé é eu que decido crer a partir do que está escrito ou não. É eu que decido. Então não existe isso de Deus vai curar quando Ele quiser curar, vai abençoar quando quiser abençoar, porque aí neste caso, além de Deus ser omisso e dar preferência para uns e para outros, e nisto produzia
um testemunho de injustiça, de imperfeição, o que não, nem de longe faz parte da natureza de Deus. Se fosse assim, nós não teríamos como ter fé, porque a fé é a partir da palavra que nós acabamos de ler e acreditamos e tomamos iniciativa. Então tudo começa a partir do momento que você toma iniciativa. Isto é fé. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro leite mel, leite mel.